Oi, gente. Espero que vocês tenham conseguido estudar aí a listinha. Eu deixei no Classroom para vocês tentarem fazer. Então, antes de assistir essa aula, quem ainda não tentou fazer, pega um tempinho, tenta cronometrar aí. E a gente vai fazer hoje uma lista com exercícios de um simulado de um amigo meu. E ele, do ano passado, questões de vários simulados, né? A lista está no Classroom, vocês podem fazer no tempo de vocês. E após a conclusão, vocês podem ir no Forms, colocar suas respostas. Aí não é interessante chutar, porque você vê o que você acertou de fato, fez o cálculo, e o que você não tiver tido ideia de como resolver e quiser ver a resolução, né? Você pode assistir aqui na aula. Então, a gente vai ir para a segunda aula de exercícios de geometria espacial. Vamos lá, então. Primeiro exercício. Durante a execução de projetos para a construção de armazéns, um arquiteto utilizou-se de sólidos geométricos tridimensionais e construiu um armazém das figuras a seguir. Nesse projeto, os sólidos geométricos tridimensionais utilizados foram. Então, aqui a gente tem um cone, né? Tá aqui em cima. A gente tem também aqui um cilindro. No outro, a gente tem mais um cilindro e a gente tem lá em cima uma semi-esfera. Vou colocar aqui de azulzinho, uma semi-esfera. Então, resposta letra E: dois cilindros, um cone e uma semi-esfera. Próxima questão. 2. Uma empresa de armazenamento de produtos recebe um carregamento de 100 caixas com formato de um cilindro circular reto, com raio de 1 metro e altura de 2 metros. Então, recebe aqui 100 caixas de um cilindro com raio de 1 metro e altura, aliás, é isso mesmo, raio de 1 metro e altura de 2 metros. Então, aqui a altura é de 2 metros e o raio aqui é de 1 metro. Se a gente for parar para pensar aqui, o diâmetro vai ser de 2 metros também, né? Então, esse cilindro circular reto vai ter meio que esse formatinho de 2 por 2 por 2. Então, vamos continuar. Seu galpão para armazenamento de produto tem a forma de um paralelepípedo de 10 metros de largura, 20 metros de comprimento e 12 metros de altura. Então, a gente vai ter um galpão, vou colocar aqui. Nossa, um galpão. E as dimensões desse galpão são, ele falou aqui, 10 metros de largura, 20 metros de comprimento e 12 metros de altura. Só que ele disse que para colocar os produtos se faz necessário uma margem de segurança de 1 metro, margem de segurança de 1 metro de cada face lateral do galpão. Então, eu não vou usar os 10 metros daqui. Eu vou ter que deixar 1 metro para um lado e 1 metro para o outro de segurança. Então, na verdade, eu vou usar aqui 8 metros. Da mesma maneira, eu não vou usar o 20 aqui. Eu vou deixar 1 metro de segurança para os dois lados. Então, eu vou usar 18. Tira 1 metro de um lado, tira 1 metro do outro. E ele falou que tem que deixar a margem de 2 metros em relação ao teto. Então, eu não vou considerar 12 metros de altura, eu vou considerar 10 metros de altura. Então, o espaço que eu tenho para armazenar de fato
É um paralelepípedo também, é o espaço de um paralelepípedo, né? Só que de 8 por 18 por 10. E aí, gente, vem uma coisa importante. Ele fala, após o condicionamento dessa carga inicial de 100 caixas, seguindo as medidas de segurança, a quantidade de novas caixas iguais às desse carregamento que podem ser armazenadas nesse galpão ED. É muito importante a gente entender que essas caixas, a gente não vai considerar o volume de dentro do cilindro, porque eu não vou pegar o que tem dentro dessa caixa cilíndrica e jogar ali dentro, né? Eu vou armazenar do jeito que ela tá ali. E a gente tem que entender que essa caixa, ela meio que ocupa um espaço de um cubo de 2 por 2 por 2. Então, essa é uma ideia muito importante que a gente tem que ter. Aqui, ó, se a gente for ver a base do cilindro, tá aqui, ó, 2 por 2 o diâmetro e a altura é 2 também. Então, a minha pergunta é: quantas caixas 2 por 2 por 2 eu consigo colocar ali dentro? Então, se eu olhar aqui nesses 18 metros de comprimento, eu consigo colocar, blá, 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 9 caixas. No 18, eu consigo colocar 9 caixas. Na dimensão 8, eu consigo colocar 4 caixas. Na dimensão 10, eu consigo colocar 5 caixas, uma em cima da outra. Fazendo esse produto, eu entendo que eu consigo condicionar 180 caixas. Aí ele pergunta assim: além das 100 já condicionadas, após o condicionamento dessa carga inicial de 100, quantas eu ainda consigo? Eu ainda consigo armazenar 80. Beleza? Próxima questão, 3. Fala o seguinte: até hoje não se sabe exatamente qual era o tamanho do iceberg que afundou o navio Titanic. Um especialista acha possível estimar seu tamanho considerando que a parte não submersa fora da água do iceberg tem a forma aproximada de um cone circular. Então a gente vai considerar aqui, ó, como um cone circular. Esse cone circular, conezinho, ele fala. A partir dos relatos sobreviventes, estima-se que a parte não submersa do iceberg apresentava cerca de 20 metros. Então, aqui a gente vai considerar 20 metros de altura desse cone e 80 metros de diâmetro da base. Então, a gente vai considerar aqui 80 metros, logo o raio é 40. E aí ele fala: o especialista sabe que apenas 10% do volume de um iceberg fica acima da água. Utilizando os dados disponíveis e considerando π igual a 3, ele estimou que o valor mais próximo do volume do iceberg era D. Então, vai ser o volume do iceberg vai ser o volume do cone vezes 10. Porque se isso daqui representa 10% do iceberg, o 100% é só fazer isso daqui vezes 10. Então, o volume do iceberg vai ser volume do cone, área da base, vezes a altura, sobre 3, vezes 10, porque eu quero 10 vezes o volume do cone. Então, o volume do iceberg vai ficar área da base, π 40 ao quadrado, altura 20, sobre 3. Ele pediu para a gente considerar o π aproximadamente como 3, então eu vou cancelar aqui o π com 3. Continuando a continha, o volume do iceberg vai ser 40 ao quadrado, o 4 é 2 ao quadrado, né? Então é 2 ao quadrado, 10 ao quadrado, vezes 2. Mas, Marina, por que que você fez assim? Eu não tenho calculadora na hora da prova. E aí eu vou. Olha, tá escrito vice. 2 ao quadrado, 4 ao quadrado, 16 vezes 2, 32. 32 com 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros metros cúbicos. Esse é o valor aproximado.
Beleza? Próxima questão. 4. A prefeitura de uma cidade delimitou uma área circular de 1.200 metros quadrados para a construção de uma praça pública circular que ocupasse toda essa área. Então, inicialmente foi delimitado isso, 1.200 metros quadrados para a construção de uma praça pública circular. Beleza. Aí ele fala o seguinte, tá? Antes da gente continuar, eu vou estimar quanto que era o raio desse projeto inicial dessa praça. Então, ia ter lá uma pracinha circular e essa área aqui ia ser de 1.200 metros quadrados. Só que a área de um círculo, pi r ao quadrado. Então, 1.200, ele pediu para usar o pi aproximadamente como 3. 1.200 por 3, 400. O raio original do plano inicial era de 20 metros. Beleza, vamos guardar isso. Aí ele fala o seguinte: a Comissão de Obras da cidade fez uma pré-encomenda de 105 metros cúbicos de concreto para execução da obra. Na verdade, a gente vai ver aí se esse material que foi encomendado era suficiente, vai ser, não vai ser, enfim. No entanto, como a rua que circunda essa praça tem muita movimentação e precisou ser alargada, a praça teve que ser executada com redução de 15% na medida do seu raio. Então, na verdade, na hora de executar, o raio passou a ser 15% menor do que o raio original. Então, o raio vai ser 20 vezes redução de 15% é multiplicar por 0,85. Espera aí, que eu escrevi errado. Pensando uma coisa, escrevendo outra. Então, é pegar o valor inicial e multiplicar por 0,85. Isso daqui representa uma redução de 15%. Então, na verdade, o raio vai ter 17 metros. Isso na execução. Vamos guardar isso aqui também. Aí ele fala o seguinte: sabe-se que para cada metro quadrado da área construída na praça são necessários 0,2 metros cúbicos de concreto. Então, a gente descobriu que o raio vai ser, na verdade, 17 metros. Então, a área de verdade vai ser πr ao quadrado. A área, o π a gente vai substituir por 3, 17 ao quadrado, vai ficar 867 metros cúbicos de área, aliás, perdão, metros quadrados de área a pracinha. Aí ele fala que, vou voltar aqui, deixa eu pegar o azul para sublinhar. Cada metro quadrado precisa de 0,2 metros cúbicos de concreto. Então, se eu vou ter 867 metros quadrados de área, eu vou precisar de 800, o que eu vou precisar de concreto? Concreto. Eu vou precisar de 867 vezes 0,2 metros cúbicos de concreto. Então, eu vou precisar de 173,4 metros cúbicos de concreto. Aí a gente vai voltar lá em cima. Ele falou que já tinha comprado 105 metros cúbicos. Então, se eu tirar os 105 metros cúbicos que ele comprou, que ele fez a encomenda antes, eu chego à resposta de ainda falta 68,4 metros cúbicos de concreto. Acabei de ver que eu escrevi errado de novo. Metros cúbicos de concreto para eu fazer a pracinha. Então, a resposta letra D. O governo concluiu que com a readequação da praça, o material que foi pré-encomendado é insuficiente, pois faltará
68,4 metros cúbicos de concreto após a readequação da praça. Questão 5. Ao praticar exercícios físicos, especialistas afirmam que é importante estar sempre bem hidratado. Tiago, praticante de corrida, sabendo da importância de beber água, carrega consigo uma garrafa cujo formato é composto por dois troncos de cones sobrepostos, ligados pelas suas bases maiores, como na figura a seguir. Ao encher sua garrafa com vazão constante, Tiago fica curioso e tenta imaginar como seria o gráfico da variação da altura da água dentro do recipiente em relação ao tempo. Qual dos gráficos a seguir melhor representa o que o Tiago imaginou? Bom, esse tipo de questão é bem comum, né? Então, vamos para o raciocínio. Gente, pensando de uma forma prática mesmo, tá? Experiência de vida aí. Se a gente pegar, por exemplo, um copinho, sei lá, um copinho de 100 ml. Vou jogar aqui dentro esse copinho. Ele vai encher mais ou menos até aqui. Se eu jogar outro copinho de 100 ml, ele não vai encher a mesma altura, ele vai encher um pouquinho menos. Por quê? Porque está aumentando o raio aqui. Se eu pegar o mesmo copinho de 100 ml, ele vai encher uma altura um pouquinho menor. Depois ele vai encher uma altura um pouquinho menor. O volume está sendo o mesmo. O que está mudando? A altura. Por quê? Porque o raio daqui está aumentando. Então, no começo, ele sobe muito rápido. Ele quer saber com relação à altura. O primeiro copinho subiu muitão. O segundo copinho já subiu um pouquinho menos, mais devagar, mais devagar. Então, primeira coisa, essa daqui a gente já vai eliminar. O crescimento não é constante. Seria constante se a garrafinha fosse um cilindro, por exemplo. Esse daqui também está errado, porque ele começa a subir devagarzinho. Assim como esse daqui também começa a subir devagarzinho. Não é o que representa. Agora, a letra A e a letra B representam um começo de crescimento rápido. Aqui, ó, cresceu rapidão. Cresceu rapidão. Só que quando a gente vai vendo próximo aqui, ele vai crescer bem devagarzinho, quase nada, e depois ele vai voltar a crescer um pouquinho mais rápido, porque o raio está diminuindo de novo. Então ele começou a crescer rapidão, cresceu devagarzinho, depois ele vai crescer rápido de novo. E o gráfico da letra B, por exemplo, não tem esse comportamento aqui. Então a resposta é a letra A, beleza? Espero que vocês tenham entendido aí. Questão 6. Um vestibulando procurando ver se tinha compreendido corretamente os conceitos de projeção ortogonal que aprendera na aula, começou a imaginar a projeção de vários monumentos. Ficou com dúvidas sobre a projeção da pirâmide do Egito, uma pirâmide irregular de base quadrada, como que pode ser vista abaixo. Então, vou desenhar aqui para facilitar a nossa imaginação. Eu vou ter aqui uma pirâmide e eu quero imaginar a projeção ortogonal dela. Treinamos bastante isso, hein? Aí fala o seguinte: em seguida, realizou imageticamente as projeções ortogonais da pirâmide no plano do chão. Então, primeiro ele pensou no plano do chão. Então, se eu pensar aqui no chão, isso a gente fez muito, hein? Pensei aqui no chão. Qual é a figura que vai aparecer? Vai aparecer aqui um quadrado igualzinho à base. Beleza. Então, essa é a primeira imaginação dele, já que a base é quadrada. Que não intercepte a pirâmide, mas não ficou convicto do que fez. Opa, peraí, desculpa. As projeções ortogonais da pirâmide no chão e num plano perpendicular ao chão que não intercepte a pirâmide. Então, um plano perpendicular ao chão que não intercepte a pirâmide, por exemplo, é um plano que está bem aqui, ó. Se eu pensar nesse plano, qual vai ser a projeção da pirâmide? Vai ser aqui, ó, um triângulo. Horrível, mas é isso, é um triângulo. Essa é a projeção da pirâmide, que é bem esse triângulo daqui, tá, gente? Que corta bem aqui, tipo secção meridiana mesmo, tá? Então, seria mais ou menos aqui. Para ter certeza da sua conclusão, pediu a ajuda de seus amigos as corretas projeções ortogonais feitas pelo vestibulando. E seus amigos foram um quadrado e um triângulo. Resposta, letra C. Questão 7.
O gerente de um restaurante decidiu instalar um novo dispensador de álcool em gel na estrada de seu estabelecimento, na entrada de seu estabelecimento, uma vez que o antigo possuía um reservatório muito pequeno e o gel acabava rapidamente. O gerente vai a uma loja para comprar o produto com maior capacidade possível. O vendedor apresenta os seguintes modelos. Então, a gente vai ter vários modelozinhos aí. Primeiro modelo, um cubo de aresta medindo 8 centímetros. Então, primeiro modelo que a gente vai ter aqui, ele vai ter o seguinte volume: volume de um cubo, 8 ao cubo, 512 centímetros, já é por metro, centímetros cúbicos. Imagina um dispenser de 8 metros, né? Questão 2. Um paralelepípedo cuja área da base mede 75 e a altura mede 7. O volume do paralelepípedo é área da base vezes a altura. Ele diz que a área da base é 75 e a altura é 7. 7 vezes 75, 525 centímetros cúbicos. Então, o paralelepípedo já está sendo melhor que o cubo. De tamanho do reservatório, a gente não sabe o valor, né, gente? 3. Um cilindro circular reto cujo raio da base mede 4 e a altura mede 10. O volume do cilindro, área da base vezes a altura. Πr ao quadrado vezes h. Área da base, o π a gente vai deixar como 3,14 aproximadamente. A gente vai ter que fazer valores aproximados nessa questão. Aliás, mentira, ele pediu para o π ser 3, desculpa. Então, ótimo. Então, π3, como eu disse desde o começo, o raio, ele falou que era 4 e a altura 10. Então, que vai ficar 3 vezes 4, 12 vezes 4, 48, com 10, 4, errei? Ah, é 4 ao quadrado, 16. Oxi, errei minhas contas aqui, ó, na coisa. 3 vezes 4, 12 vezes 4, 48, isso mesmo. 480 centímetros cúbicos. Então, tá ganhando. Mentira, tá ganhando 2. Questão 4, recipiente 4. Cilindro circular reto, cujo raio da base mede 5 e a altura mede 6. Então, de novo, volume do cilindro, πr ao quadrado vezes h, π3, raio agora ele pediu 5 e a altura 6. Então, vai ficar 3 vezes 5, 15 vezes 30, 450. Se eu não tiver errado, conta. É isso? 15 vezes 30, é isso mesmo. 450 centímetros cúbicos. E o quinto, se eu tiver errado alguma conta, gente, me desculpa. Estou fazendo aqui de cabeça. Ai, meu Deus. Acho que vai travar aqui. Deixa eu ver aqui se está funcionando de boa. Tá. O quinto recipiente falou o volume de um prisma de base hexagonal, tal que todas as suas arestas medem 6. Então, o volume do prisma de base hexagonal é a área da base vezes a altura. Só que a área da base de um hexágono é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, vai ficar 6 vezes o lado. Ele pediu para a gente assumir como 6 também. 6 ao quadrado, raiz de 3, ele pediu para pôr 1,7 sobre 4. Área da base, faltou a altura, né? Vezes a altura. Vezes mais um 6 aqui. De todas as arestas são 6. Então, o volume aqui vai ficar 550,8 centímetros cúbicos. Resposta certa, letra E. É o recipiente que cabe mais álcool em gel. Trabalhosinha essa, mas assim, verificar a fórmula, né? Questão 8. Ao projetar um expositor de vidro para proteger os itens em exposição em um museu,
um engenheiro decide utilizar um vidro resistente a impactos. No entanto, pelo preço elevado do material, ele resolve comprar um invólucro em um formato que gaste a menor superfície de vidro para produzir. Para tal, ele dispõe das três opções de invólucro apresentadas na figura a seguir. Então, tem um cubo de aresta X, uma esfera de diâmetro X e um cilindro de diâmetro X e altura X. Todos produzidos com vidro na mesma espessura. E aí ele quer saber qual foi a forma escolhida. Ele está preocupado, gente, com o gasto de vidro, não com o volume. Ele quer que gaste a menor superfície de vidro, ou seja, ele está perguntando desses três, quem é que tem a menor superfície, né? Então, assim, o primeiro, que seria o cubo tem 6 faces quadradas, então é 6x ao quadrado. A esfera é a área da superfície da esfera, que é 4π x sobre 2, né? Que o diâmetro é x, então o raio é x sobre 2 ao quadrado. Isso daqui vai dar π x ao quadrado, e esse 4 vai embora com esse 4, então vai ficar πx ao quadrado, que é aproximadamente 3,14 x ao quadrado. E o terceiro, que é o cilindro, ele vai ser πr ao quadrado vezes a altura, desculpa, calculei volume. A área disso dali vai ser duas bases, 2π x sobre 2 ao quadrado, duas bases, mais área lateral. A área lateral do cilindro é 2πrh, 2π raio, x sobre 2 e hx. Então, o cilindro vai ficar aqui mais trabalhosinho, né? 2π x ao quadrado sobre 4 mais 2π x ao quadrado sobre 2. Eu vou simplificar esse daqui, ó. E aí vai ficar πx ao quadrado sobre 2 mais 2πx ao quadrado sobre 2. Então, vai ficar 3πx ao quadrado sobre 2. Isso daqui, 3 sobre 2, é 1,5. 1,5 πx ao quadrado. Só que 1,5 πx ao quadrado já é maior que πx ao quadrado. Então, o menor é a esfera. Só que o menor é a esfera por ter o menor volume ou por ter a menor área total? Por ter a menor área total. Ele não está querendo saber do volume, ele está querendo saber da superfície. Então, a resposta da 8 é a letra C. Questão 9. Todo prisma é um cilindro, mas nem todo cilindro é um prisma. Ao fazer tal afirmação em sala de aula, o professor acabou atiçando a curiosidade dos estudantes que resolveram buscar no livro didático as definições formais de prisma e cilindro. Para surpresa dos alunos, eles descobriram que cilindros são apresentados apenas que não são apresentados apenas com base circular. Inclusive, a gente também falou disso na aula. Estes, na realidade, são cilindros circulares, tanto, né, que eu até falei. Vários exercícios falam, considere um cilindro circular. Se todo cilindro fosse circular, não precisaria disso, né? Em geral, cilindros circulares retos, tais como a aproximação da figura de uma lata de refrigerante ou de uma lata de tinta, ou de uma lata de milho, por exemplo, enfim. No entanto, as bases de um cilindro, por definição, são regiões simples e fechadas, congruentes, contidas em planos paralelos. A figura abaixo traz um exemplo de um cilindro não circular. Tá aí uma gotinha, né? A base de cima congruente é de baixo. E aí, continuando o texto, os alunos descobriram ainda que um prisma é composto por duas bases que, além de congruentes e contidas em planos paralelos, devem obrigatoriamente ser polígonos convexos. Polígono, figuras com lados, convexos, fechados.
Uma vez que todo polígono convexo é necessariamente uma região simples e fechada, ele deu até definição, podemos afirmar que todo prisma é um cilindro. Reforçou o professor. Para finalizar a aula, o professor desenhou 5 pares de figuras planas no quadro, afirmando que apenas um daqueles pares poderia representar as bases de um prisma. Qual delas? Então, a primeira, ela não poderia representar porque está aberta. E ele deixou bem claro que tinha que ser fechado. A segunda, a gente não pode considerar porque não é um polígono. Tem que ser um polígono, figura formada por lados. A terceira não está certa porque são polígonos diferentes e eles têm que ser iguais. Tem que ser iguais, idênticos, iguais. Inclusive, a letra E está errada por conta disso também. Uma estrelinha está achatadinha, isso não pode, elas têm que ser idênticas, mesmo que viradas. Não tem problema se tiver viradinho, desde que elas sejam idênticas e estejam em planos paralelos. Então, resposta letra D. Questão 10. Uma fábrica produz pistões para máquinas diversas, os quais são compostos por duas partes. O êmbolo, composto por dois cilindros circulares retos de raio e alturas diferentes, e o cilindro vazado, onde o êmbolo irá deslizar. Na figura a seguir, é apresentado um desenho esquema desse tipo de pistão. Para analisar o deslize do êmbolo no cilindro vazado, toda a borda do cilindro maior do êmbolo deve estar a uma mesma distância da parte interna do cilindro vazado. Nessa posição, para que o deslize ocorra em boas condições, essa distância deve ser no mínimo de 0,01, ou seja, gente, o mínimo de coisa para deslizar é 0,01 em todas as bordas e o máximo 0,008, é 0,001 e 0,008 em todas as bordas. Aí ele fala o seguinte: considerando um cilindro vazado com diâmetro interno de 0,4 centímetros, ou seja, 4 milímetros, se eu tirar 0,001 de um lado e do outro, ele tem que ter no mínimo 3,998. No mínimo. Oh, aliás, perdão, no máximo. E se eu tirar 0,008 dos dois lados, ele tem que ser maior. Coloquei para o lado errado. Ele tem que ser maior ou igual, aqui ele tem que ser menor ou igual, e aqui ele tem que ser maior ou igual a 3,9. Tira 0,008, tira 0,16. Então, aqui tem que ser 84. Não pode ser menor que 3,984 e não pode ser maior que 3,998. Esse daqui está aqui no meio, esse também, 95, 93, 89. Agora o 82 aqui, ó, já está deixando muito bambo. Então, o pistão que vai ser descartado é o da letra E. 11. Uma maneira de produzir um círculo é construir um segmento de reta e depois rotacioná-lo ao redor de um eixo perpendicular a esse segmento, e que passa por uma de suas extremidades. O conjunto de todos os pontos ocupados pelo segmento na rotação será um círculo. Essa ideia também a gente falou bastante quando a gente tratou de sólidos de revolução, né? Esse método também pode ser usado para produzir figuras tridimensionais. Considere o eixo de rotação XZ da figura a seguir, que contém um dos lados de cada um dos dois polígonos representados, um trapézio retângulo e um retângulo. Se eu rotacionar aqui esse retângulo, olha o que vai acontecer. Ele vai sair daqui, tchu, 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 tchu. Aqui em cima também vai rotacionar. E aí, ó, aqui eu vou formar um cilindro. Agora, olhando para o trapézio retângulo ali,
Vou rotacionar aqui. Vou rotacionar aqui. Olha o que apareceu aqui. Um tronco de cone. Então, com isso, a rotação vai gerar, né, um tronco de cone e um cilindro. Pirâmide não tinha como, porque não é um sólido de revolução. Pirâmide não é sólido de revolução. E, enfim, as outras estão incorretas porque não vai ser um cilindro completo. Questão 12. Um semi-reboque tanque é um veículo fabricado com um tanque em formato de cilindro circular reto, usado por distribuidoras de combustíveis para transportar gasolina a postos de abastecimento. Uma empresa produzia semi-reboques tanques, como o da imagem a seguir, cujo tanque tinha diâmetro de 2 metros e o comprimento era de 13 metros. Então, inicialmente, no início, antes, o reboque, é isso? Reboque? É o semi-reboque, o tanque, cabia, o diâmetro era 2, então o raio era 1 metro e o comprimento era 13. Esse comprimento fazia o papel da altura. Neste caso, o volume desse tanque inicialmente era π r ao quadrado h. Opa, h. O π é para a gente substituir por 3. Então, o volume vai ser 3 vezes 1 vezes 13, 39 metros cúbicos. Isso era o que cabia inicialmente. Vamos guardar essa informação. Aí ele fala o seguinte: visando diminuir a altura total do veículo para evitar a colisão dos tanques com viadutos e tetos de postos de abastecimento, a empresa fabricante dos veículos decidiu reduzir o diâmetro dos tanques para 1,8 metros. No entanto, passou a fornecer dois tanques independentes no mesmo veículo, um com 12 e outro com 8. Se a gente pensar que esses dois tanques juntos estarão cheios, a gente pode ver que agora o raio passou a ser 0,9 metros, mas a altura seria a soma desse 12 com esse 8. Então, a altura passou a ser de 20 metros. Ou seja, o novo volume vai ser π r ao quadrado vezes h. Então, o volume agora vai ser 3 vezes 9 vezes 9, 81. 0,81 vezes 20. Então, o novo volume é de 48,6 metros cúbicos. Aí, fala o seguinte: realizadas as alterações na dimensão do semi-reboque tanque fabricado, o novo volume transportado por um semi-reboque possibilitou um acréscimo no número de carros. Ah, tá. No parágrafo de cima que eu pulei, desculpa. Sabe também que o reservatório de combustível de um carro de passeio típico tem 50 litros de capacidade. Então, um carro típico, né, tem o tanque de 50 litros. Só que agora esse reboque aí consegue carregar 48,6 metros cúbicos de volume. Ele quer saber quanto que ele consegue a mais. A mais, ele consegue carregar, a mais, ele consegue carregar 48,6 menos o 39 que ele já conseguia antes. Então, ele está carregando a mais 9,6 metros cúbicos. 9,6 metros cúbicos é a mesma coisa, 9,6 metros cúbicos, é a mesma coisa que 9, eu escrevi 3, desculpa. Ai, achei que eu ia apagar tudo. Ia chorar aqui agora. 9,6 metros cúbicos é a mesma coisa que 9.600 litros.
9.600 litros. Se eu dividir isso por 50 litros, isso quer dizer que a mais eu consigo abastecer 192 carros que antes eu não conseguiria. Então, com essa mudança, cada vez que eu carrego, que eu encho lá esse reservatório, ele consegue levar gasolina, enfim, combustível para 192 carros a mais, que ele não conseguia antes. Resposta letra C. 13. Numa indústria de fabricação de cerveja, os técnicos de produção precisam aferir a quantidade de espuma produzida em um processo. O tanque de produção tem o formato de um cone circular reto. A gente fez uma questão muito parecida com essa, né? Que é a do Réveillon. E a espuma se deposita na parte superior do recipiente, cuja superfície do topo é paralela ao chão. As medidas do tanque da espuma, formada tronco de cone em cinza, são apresentadas na figura a seguir. A porcentagem do volume do tanque ocupado. Gente, vamos lá. Para eu poder fazer comparação de sólidos, eu tenho que ter sólidos semelhantes. Então, eu vou olhar para este conezinho aqui de baixo, que eu estou marcando de verde, e vou fazer a relação dele com este conezinho aqui. Eles são semelhantes, têm a mesma inclinação, bases paralelas, ok. Então, eles são semelhantes. Agora, como é que eu vou fazer essa relação? Eu vou fazer a relação de a alturazinha do verde está para a altura zona do vermelho ao cubo, assim como o volumezinho está para o volumezão. Razão, né? Uma fração linear, se eu quiser comparar com uma fração cúbica, eu tenho que elevar o cubo. Quando a gente olha para o cone verde, a altura dele é 3 metros menos os 60 centímetros. Então, vai ficar 2,4 metros. Então, a alturazinha é 2,4 está para 3 ao cubo, assim como o volumezinho está para o volumezão. Beleza? Então, aqui vai ficar, se eu multiplico por 10, 24 sobre 30, eu vou fazer mexer aqui com essa fração. 24 sobre 3. Opa, 24 sobre 30, né? Dividido por 6, dá 4 quintos. 4 quintos ao cubo, 4 ao cubo dá 64 e 5 ao cubo, 125. Aqui foi um rascunhozinho, né? Beleza. Isso é volumezinho sobre volumezão. Eu vou multiplicar por 2 em cima e embaixo. Na verdade, tá, vamos devagar. Eu vou multiplicar por 2, vai dar 128. Por quê, Marina? Porque eu não tenho calculadora. Então, 128 sobre 250. Vou dividir por 10. Então, vai ficar 12,8 sobre 25. 25 para transformar para 100 é fácil, só multiplicar por 4 em cima e embaixo. Então, vai ficar 51,2 sobre 100. Isso mostra, né, que o volumezão é 50. Deixa eu colocar isso daqui em decimal, né? O volumezão vezes 0,512 é o volumezinho. Então, ele representa quase 50%. Ele perguntou aproximadamente quanto. Então, gente, é isso. Quase 50% desse tanque ali era de espuma. Por isso que muita gente vai para o bar e pede cerveja sem colarinho, né? Sem espuma. Porque perde muito líquido, né? Se a gente for parar para pensar, um pouquinho de espuma, pá, montão de espuma, de volume. 14. Um jardineiro especialista em plantas ornamentais utiliza vasos como apresentado na figura a seguir, em que são paralelas as circunferências das duas bases.
O vaso da figura tem formato geométrico tridimensional mais próximo de tronco de cone. Já falamos disso várias vezes. Ó, um pedacinho do cone. Se prolongasse, virava um cone, mas não prolongou. Então, é um tronco de cone. Questão 15. Yoga é uma ciência antiga que possui mais de 5.000 anos e que tem por objetivo unir o corpo, a mente e o espírito através de técnicas de respiração, postura de yoga e meditação. Não li aquelas palavras que eu não sei falar. Entre as asanas existentes, desculpa se eu pronunciei errado, estão as duas apresentadas na figura a seguir. Então, você faz uma posição, faz outra posição. Em uma sessão de yoga, uma praticante foi instruída a fazer a transição da postura 1 para a postura 2, mantendo as pernas esticadas, e elevando uma das pernas até o ponto em que o calcanhar da perna elevada fica alinhado verticalmente com o calcanhar da perna encostado no solo. E aí ele vai perguntar o quê, gente? Qual a projeção do movimento da perna no chão? Então tá aqui o chão. A perna no ar vai fazer este movimento aqui, ó, muito parecido com as questões do balanço que a gente fez. Só que se a gente for parar para ver no chão, deixa eu. Ai, meu Deus, foi mal, apertei errado. Se a gente for ver a projeção desse pontinho no chão, ele falou que o calcanhar B vai ficar alinhadinho com o calcanhar A. Se a gente for ver todo esse movimento aqui, ó, no chão, são pontinhos, são pontinhos. E vai fazer o quê, gente? Igualzinho o do balanço. Uma reta, de tal forma que o ponto A é igual ao ponto B, e que é o início e o final, e aqui tem um movimento de um segmentozinho, né? Na verdade, um segmento de reta. Resposta letra A. Porque ele falou que a perna vai estar sempre esticada, né? 16, penúltima questão. Em uma usina hidrelétrica, a quantidade de energia gerada é proporcional ao fluxo de água que passa pelas turbinas. Por isso, situações de seca extrema em regiões cuja matriz energética depende dessa fonte são duplamente perigosas, pois representam possível escassez de água e também de energia. A usina matriz maranhense tem uma represa em forma de um cilindro, cujo espelho d'água, área da superfície da água representada, tem área de 555 quilômetros quadrados. Então, ele falou que é um cilindro e ele deu a área da base desse cilindro. Essa área é 558 quilômetros quadrados. A usina está localizada numa região de estiagem. Para evitar o desligamento futuro por falta de água, precisa limitar suas gerações máximas de eletricidade. No momento, o nível de água da usina está a 3 metros acima do nível de risco de desligamento, e a quantidade estimada de água captada por precipitação nesse mês pode ser considerada desprezível. Dessa forma, para que a usina consiga se manter ligada constantemente durante os 31 dias desse mês, fornecendo um suprimento constante de energia, o maior valor da vazão média de água. Então, ele quer que fique constante, né? E aí ele pergunta qual é a vazão para ter água sempre. E ele falou que está a 3 metros acima do limite. Não sei onde é o limite, mas está a 3 metros acima do limite. Ele quer que permaneça ok durante todo o mês. A vazão que ele deu nas alternativas é de litros por segundo. Então, eu vou calcular qual eu quero em litros por segundo. O volume do cilindro, eu vou considerar só a parte que está aqui em cima para ser gasta, porque o resto é reserva, né? Então, eu quero ter um mês tranquilo sem mexer na reserva. Então, eu vou considerar só essa parte aqui que está excedente, 3 metros acima, né? Então, o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Isso eu vou querer pelo tempo que ele pediu. A área da base, ele diz que é 558. A altura é 3.
área da base vezes a altura. Só que isso está em quilômetros quadrados. Eu quero em litros. Então, eu vou colocar aqui 10 a sexta, para poder fazer essa transformação. Fazendo isso, eu vou dividir por 31 dias. Cada dia tem 24 horas. Cada hora tem 3.600 segundos. Sim, era isso que ele queria que a gente fizesse, para a gente calcular essa vazão em litros por segundo. Oh my God. Então, eu vou simplificar aqui algumas coisas. Eu vou simplificar o 3 com 24. Deixa eu pegar aqui da mesma cor para a gente não se perder. O 3 com 24 sobra 8 aqui embaixo. Vou simplificar o 551 com 31. Eu imaginei que desse para dividir, deu 18. Então, aqui a gente está com 18 vezes 10 a sexta, dividido por 8 vezes 36 vezes 10 ao quadrado. Vou colocar assim. Continuar simplificando aí. O 36 com 18, aqui dá 2. E o 10 ao quadrado com 10 à sexta sobra 10 à quarta. Então, estamos com 10 à quarta dividido por 8 vezes 2, 16. Isso daqui, 625 metros cúbicos por segundo. Ele quer em litros por segundo. Aqui eu só passei de quilômetro quadrado para metro quadrado, porque depois para fazer a transformação de litro para metro é mais fácil. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. 625 metros cúbicos, 625 mil litros. Então, essa é a vazão limite para que não entre na área, né, de reserva e tudo mais. Resposta letra E. E a saideira, o tanque de combustível de um carro é um reservatório em formato cilíndrico com raio R1 decímetros e altura H1 decímetros, que deve ser preenchido com gasolina. Na nova versão desse carro, o novo reservatório deverá ter um formato de um cone com raio R2 e altura H2, tudo em decímetros, devendo ser preenchido com álcool. Por questões logísticas, a altura do novo reservatório deverá ser a metade da altura do reservatório anterior. Então, vamos colocar isso. Ele quer que o volume seja o mesmo, a altura do segundo é metade da altura do primeiro, e a parte final. Sabendo que o custo atual do litro da gasolina e do álcool são, respectivamente, R$ 6,00 o litro da gasolina e R$ 4,50 o litro do álcool, uma expressão que relaciona os raios do reservatório vai ser. Então, a gente tem que o antigo, vamos colocar, era π, raio do cilindro ao quadrado, altura do cilindro e o litro da gasolina, R$ 6,00. O novo vai ser π, o raio do cone ao quadrado, πr ao quadrado, h, a altura nova eu já vou colocar direto, metade da primeira altura, e isso sobre 3, que é o volume de um cone, né? E o preço é R$ 4,50. Vamos fazer uma chacina aqui. O π vai embora com π, o H1 vai embora com H1. Então, vai ficar 6R1 ao quadrado é igual a... O 4,5 dá para cancelar com 3 também, vai ficar 1,5 sobre 2, R2 ao quadrado. Aí, eu vou mexer com essa fração aqui. Vai ficar 15 sobre 20. Vou juntar, deixar o R2 ali separadinho, vai ficar 12R1 ao quadrado sobre 1,5.
Se eu multiplicar por 2 isso daqui, se eu não tiver erradinha, vai ficar 24/3. Opa, esqueci aqui da setinha. 24/3, R1 ao quadrado é igual a novo raio ao quadrado. 24/3 é 8. 8 raio antigo ao quadrado é igual ao raio novo ao quadrado. Tira a raiz quadrada dos dois lados. Raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2. 2 raiz de 2 R1 é igual a R2. Aqui eu tirei raiz quadrada dos dois lados. E a resposta correta fica letra A. Espero ter ajudado aí vocês. A gente passou por praticamente todos os assuntos de geometria espacial. Semana que vem a gente vai fazer. Aliás, desculpa, gente, geometria plana. Aliás, espacial. Semana que vem a gente vai fazer uma revisãozinha de geometria plana, tá bom? Espero ter ajudado aí vocês. E tchau, tchau, até semana que vem.